Queridos irmãos, queridas irmãs, para a nossa oração da manhã desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, a igreja vem nos trazer o evangelho que fala sobre misericórdia. E esse é o evangelho que nós vamos utilizar como pano de fundo para as nossas orações. Lembrando que a misericórdia é olhar para a miséria do outro com os olhos do coração. Sempre quando nós iniciamos a missa, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Ou seja, pedimos a Deus que olhe para a nossa miséria com os olhos do coração. E hoje, nesse evangelho que logo a seguir nós vamos proclamar para você, Deus vem pedir que nós sejamos misericordiosos com as pessoas que estão ao nosso lado. Ou seja, que nós também olhemos para a miséria do outro com os olhos do coração. Por isso, convidamos você a orar conosco nessa manhã, pedindo ao Senhor que venha nos dar essa graça, a graça de alcançar a misericórdia. Não só a misericórdia de Deus, mas a misericórdia em relação ao próximo. De aprender a olhar para as faltas, para os erros, para as falhas, os defeitos do outro, não com um olhar de crítica, de condenação, com um olhar de imposição, de culpa, mas com um olhar de misericórdia, com os olhos do coração. Se você quiser orar conosco, incline agora a sua cabeça, feche seus olhos, abra o seu coração, porque a partir de agora nós vamos juntos entrar na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que veio ao mundo para nos mostrar que tu és misericordioso e que tu olhas para a nossa miséria com os olhos do coração. Em nome desse Jesus, que foi tão misericordioso com os pecadores, foi tão misericordioso com os cobradores de impostos, foi misericordioso até mesmo com os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Foi misericordioso até mesmo para com Judas, que o traiu, para com Pedro, que o negou 3 vezes. Foi misericordioso para com os soldados que furaram suas mãos com pregos, que furaram seus pés, que pregaram na cruz. Em nome desse Jesus que foi misericórdia do início ao fim, nós queremos hoje, Pai, nos colocar diante da Tua presença para pedir que o Senhor venha nos ensinar a sermos misericordiosos como Teu Filho Jesus. Vem nos ensinar, ó Deus, a ter misericórdia daqueles que estão ao nosso lado, a ter misericórdia do Pai, ao ter misericórdia da mãe, pelos erros que eles já cometeram no passado e talvez até hoje cometam. Vem nos ensinar, Senhor, a sermos misericordiosos com o nosso cônjuge, o marido ser misericordioso com a esposa ser misericordiosa com o marido. Ao invés de ficar xingando, ao invés de ficar jogando na cara, ao invés de ficar difamando a pessoa, junto aos parentes, em meio aos vizinhos, que esse cônjuge aprenda o dom da misericórdia, a olhar o defeito, o pecado, a olhar os erros, as falhas do seu cônjuge com os olhos do coração. Vem, Senhor, nos ensinar a sermos misericordiosos com o namorado, com a namorada. Vem nos ensinar a ser misericordiosos no nosso relacionamento afetivo. Quantas vezes, ó Deus, nós somos como carrascos, nós somos cruéis, impiedosos.
Não aceitamos que a pessoa erre, não toleramos o mínimo erro e já caímos com críticas, com condenações, muitas vezes com chantagens, com ameaças, com humilhações. Vem, Senhor, nos dá o dom da misericórdia, Pai. Ensina os pais a serem misericordiosos com seus filhos. Quantos pais, ó Deus, não conseguem perdoar o filho por ter se separado da esposa, por ter sido demitido do emprego, por ter trancado a faculdade, por não ter passado na prova, no concurso, por não ter conseguido tirar sua carteira de habilitação. Quantos pais passam dia e noite jogando na cara dos filhos os erros que eles cometeram. E ao invés de serem misericordiosos, esses pais se tornam carrascos, juízes cruéis, impiedosos, dentro de suas próprias casas. Vem, Senhor, nos ensina a ter misericórdia para com os nossos amigos, aqueles amigos que talvez pisaram na bola conosco, aqueles amigos que esqueceram o dia do nosso aniversário, aqueles amigos que quando estávamos doentes não vieram nos visitar, aqueles amigos que talvez nós pedimos para guardar segredo e acabaram contando coisas a nosso respeito que depois trouxeram prejuízo ou dificuldade para a nossa vida. Vem, Senhor, nos ensina a sermos misericordiosos, a ter misericórdia do funcionário. Quantas vezes o patrão, se colocando numa posição de superioridade, olha para o funcionário como alguém rebaixado, como alguém inferior, e não tem misericórdia quando o funcionário chega atrasado, não tem misericórdia quando o funcionário adoece, quando o funcionário quebra alguma coisa na empresa. Ele cobra, ele cai em cima, ele não perdoa nada. Tem misericórdia, Senhor, e ensina-nos a ter misericórdia. A ter misericórdia do colega de trabalho que nos dedurou perante a equipe. Ensina-nos a ter misericórdia daquele vizinho, daquela vizinha que quando nós precisávamos fechou a porta e não quis nos atender, mas que agora está precisando de ajuda. E nós, muitas vezes, com espírito de vingança, nos fechamos e talvez até celebramos a infelicidade, o problema, a dor, o sofrimento do vizinho. Ensina-nos, ó Pai, a ter misericórdia com aquelas pessoas que um dia passaram pela nossa vida e pisaram, humilharam, maltrataram a cada um de nós. E que hoje estão numa condição pior do que a condição que nós estávamos. Ensina-nos, Senhor, a ter misericórdia não só com as pessoas boas, mas também com aquelas pessoas que fizeram mal para nós. Ensina-nos a ser como o Teu Filho Jesus, que foi misericordioso para com todos, e por isso foi glorificado, e hoje está sentado ao Teu lado, no reino celestial. Que desça sobre nós, que desça sobre o nosso coração, que desça sobre os nossos lábios, a nossa mente, uma bênção de misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.